Pelo regulamento, tais ações resultariam em tribunal e fuzilamento. Mas a tripulação daquele canhão autopropulsado tinha apenas duas opções: queimar vivos seguindo as regras ou cometer uma loucura que não se ensina nas academias. Eles decidiram fingir que estavam mortos. Imagine, 2 tanques Tigre alemães, máquinas de última geração com a melhor ótica, parados a apenas 300 metros. Eles veem o alvo, mas não atiram. Por que um experiente comandante alemão cometeu o erro fatal de confundir um inimigo vivo com uma pilha de sucata? Nesta história, você verá como um truque astuto transformou o caçador em caça, e descobrirá o que acontece com a blindagem alemã quando ela é atingida a queima-roupa por 48 quilos de pura fúria. Acompanhe até o fim. O desfecho desse duelo viola todas as leis da lógica. Ucrânia, margem direita, outono de 1943. Crepúsculo. A lama aqui não é apenas lama. É uma substância gordurosa e barulhenta que suga as botas até o cano e prende máquinas de 45 toneladas com um aperto mortal. O barranco perto do vilarejo sem nome está coberto por uma névoa azulada misturada com fuligem. O cheiro é pesado, oleoso. Ele entope as narinas, deixando um gosto amargo nos lábios. É o cheiro de diesel queimado e carne assada. Lá embaixo, no meio do matagal, está o canhão autopropulsado Su-152. O motor está desligado. A enorme casamata, soldada a partir de placas de blindagem com espessura de 60 e 75 milímetros, agora lembra um forno esfriando. A chuva garoa, escorrendo em fios sujos pela máscara do canhão, pelas soldas, pelos escapamentos. As gotas chiam ao tocar o aço ainda quente do compartimento do motor. Silêncio. Um silêncio absoluto e estridente, que no fronte é mais assustador do que qualquer bombardeio. Porque o silêncio significa o desconhecido. 300 metros à direita, na encosta, 2 T-34 terminam de queimar. Suas carcaças negras são visíveis através da mata rala. O fogo já diminuiu, restando apenas a fumaça acre rastejando pelo chão. A torre do primeiro tanque foi arrancada e está jogada a 10 passos do chassi. A munição detonou. O segundo está parado com um canhão enterrado na terra. A escotilha do motorista está aberta. Ninguém saiu de lá. As tripulações estão mortas. Dentro da casamata do autopropulsado está escuro e apertado. Cheira a suor azedo, graxa de armas e medo. 4 homens estão sentados, tentando não fazer movimentos desnecessários. Cada toque da bota no metal, cada rangido do cinto de couro parece ensurdecedor. O comandante encosta a testa no apoio do periscópio. A borracha está fria e úmida. A ótica embaça. Ele precisa limpá-la com um pano grosso. Ele vê o setor de tiro. Uma clareira estreita, uma estrada lamacenta e a floresta. Uma floresta que silencia e os encara com dezenas de buracos negros entre as árvores. Não há comunicação. O rádio chia com estática já pela 2ª hora. A antena, cortada por estilhaços ainda de manhã, capta apenas o vazio do éter. Eles estão isolados. O regimento avançou, ou, ao contrário, recuou, não se sabe. Os tanques de combustível estão quase vazios. O ponteiro do indicador de combustível está no 0, tremendo como a pata quebrada de um inseto. No sistema restam uns 30, talvez 40 litros de diesel. Isso é suficiente para 20 minutos de combate, ou para 5 quilômetros de marcha nessa lama. Mas não há para onde ir. O motorista, curvado em seu assento, olha para as alavancas. Suas mãos, pretas de óleo, repousam sobre os joelhos. Os dedos tremem levemente. Não é pânico. É fisiologia. Reação do organismo à tensão extrema das últimas horas. Ele sabe que o autopropulsado não é um tanque. Ele não tem torre. Para apontar o canhão para o alvo, é preciso girar a máquina inteira, todas as 45 toneladas de ferro. Se o inimigo vier pelo lado ou pela retaguarda,
Eles são homens mortos. O autopropulsado é cego nas laterais. Ele foi criado para atacar de frente, para romper defesas, e não para combate de manobra na floresta. Silêncio! Sussurra o municiador, a voz rouca, falhando. Ele está sentado no banco dobrável à direita da culatra, abraçando os joelhos. Ao lado, nos suportes, estão os projéteis, explosivos de fragmentação e perfurantes de concreto. Cada um pesa 48 quilos. 48 quilos de morte, que precisam ser erguidos, empurrados para o cano, e a culatra trancada. Agora ele sente o peso de cada um deles nas costas, na pele. Calado, o comandante não vira a cabeça. O comando soa não como uma ordem, mas como um suspiro. A situação é simples e assassina. Eles estão na baixada. Taticamente, é um caixão. Qualquer artilheiro alemão que ocupe uma posição mais alta na encosta os fuzilará como em um estande de tiro. A blindagem do SU-152 é potente, mas os 88 mm alemães a perfuram a uma distância de 1,5 km. E aqui, na floresta, as distâncias são de pistola, 200, 300, no máximo 500 metros. A essa distância, a blindagem não salva. O que salva é a reação. Quem ver primeiro, quem atirar primeiro. O atirador gira a manivela de elevação vertical, devagar, milímetro por milímetro. A engrenagem trabalha silenciosamente. O cano do obuseiro canhão ML-20 sobe levemente. Ele verifica a suavidade do movimento. As mãos lembram de cada movimento. Agora, a vida dos 4 depende das mãos dele. Ele olha pela mira, tentando captar algum movimento no crepúsculo que se adensa. Galhos, arbustos, troncos de árvores, tudo parece suspeito. Os olhos estão cansados, a visão começa a pregar peças cruéis. Parece que o arbusto se mexe. Parece que atrás daquele carvalho grosso brilhou um freio de boca. Matador de feras. É assim que a infantaria chama a máquina deles. Uma palavra bonita, predadora. Mas a tripulação conhece o avesso dessa palavra. Para matar a fera, é preciso chegar bem perto dela. É preciso ter nervos de aço para esperar que a silhueta de um tigre ou de um pantera apareça na mira. E é preciso entender. Se você errar o primeiro tiro, não haverá segundo. O recarregamento da munição separada exige tempo. 20 segundos. 30 segundos, se as mãos estiverem tremendo. Nesse tempo, o felino alemão conseguirá disparar 3 projéteis. 3 pregos na tampa do caixão deles. O vento muda. Agora sopra do lado dos tanques em chamas. O cheiro de queimado torna-se insuportável. Ele penetra na casamata, arranha a garganta. É o cheiro da derrota. Um lembrete do que acontece com aqueles que permitiram ser descobertos. O comandante analisa o mapa que ficou gravado na memória. Até os nossos são uns 10 quilômetros, em linha reta. Mas não há estrada reta. Há uma estrada de terra lamacenta, uma colina sob fogo inimigo e essa floresta maldita. Os alemães estão por perto. Eles não podem estar longe. Aqueles 2 tanques foram queimados com competência numa emboscada. Significa que aqui operam caçadores experientes. Não um canhão antitanque perdido, mas blindados pesados. Os alemães gostam de caçar em pares. Um bate, o segundo dá a cobertura. Água! O motorista pede com voz rouca. Ele estica a mão para o cantil preso na parede. Um gole de água morna e choca. O pomo de Adão se contrai. Dentro do autopropulsado faz frio, mas o suor escorre pelas costas em bicas. É o suor frio e pegajoso da espera. As paredes da casamata pressionam. Não há a sensação de proteção que a blindagem dá aos novatos. Há a sensação de que você está sentado dentro de um alvo enorme. A ótica Zeiss, instalada nos tanques alemães, permite que eles vejam melhor, vejam mais longe. Eles veem no crepúsculo, veem através da fumaça. Nós somos gatinhos cegos contra lobos. O comandante se afasta da mira, passa o olhar pela tripulação. Rostos cinzentos, manchados de fuligem, olhos inflamados.
Esses homens não comem há 2 dias, não dormem há 3, estão no limite. Mas são um mecanismo único, peças da máquina. Se o homem quebrar, a máquina quebra. Ouçam, ordena o comandante em um sussurro. Ouçam a terra. O motorista encosta o ouvido na blindagem lateral. O metal é um excelente condutor de som. Se em algum lugar próximo o motor de um Maybach estiver funcionando, se as lagartas pesadas estiverem rangendo, a blindagem transmitirá a vibração antes que o ouvido capte o som pelo ar. O minuto se arrasta como 1 hora. A batida do coração nos ouvidos abafa tudo. Tum, tum, tum. Ritmado, potente, rápido. O sangue bate nas têmporas. Tem, diz o motorista apenas com os lábios. Os olhos se arregalam. Vibração. Pesada. À direita. À direita é do lado da estrada, onde a floresta se abre. O comandante assente. Ele também sente. Um tremor mal perceptível no chão. Não é nossa técnica. Os nossos motores a diesel, V2 trabalham de forma dura, forçada. E esse som é um zumbido baixo, gutural. Motor a gasolina de grande volume, tanque pesado. E não está sozinho. A vibração é dupla, com um leve descompasso. 2 feras saindo para a caça. A memória muscular dispara instantaneamente. Sonolência, cansaço, fome, tudo desaparece. Resta apenas uma clareza fria. A adrenalina é despejada no sangue, aguçando os sentidos ao limite. Para o combate, comanda o comandante baixinho. O municiador tira a trava de segurança do projétil. O clique parece um tiro. O atirador crava os olhos na mira. O motorista coloca as mãos nas alavancas, pronto para arrancar a carcaça de 45 toneladas do lugar ao primeiro comando. Mas o comando ainda não vem. Mover-se agora significa se entregar. O motor está frio. Ao ligar, ele soltará um clube de fumaça azulada, que será visível a 1 quilômetro. Haverá tanto barulho que ouvirão até em Berlim. Eles estão numa armadilha. Sem combustível para manobras, posição desvantajosa. O inimigo conhece o terreno e tem vantagem na ótica. Os alemães têm torres giratórias. Nós temos uma casa-mata fixa. Os alemães têm a iniciativa. Nós temos apenas um argumento. 152 milímetros. Argumento de peso. Mas para usá-lo, é preciso que o inimigo se exponha. É preciso forçá-lo a errar. E as experientes tripulações alemãs não erram, a menos que sejam forçadas. O comandante olha para a orla escura da floresta. Na cabeça, como as engrenagens de uma calculadora mecânica, giram as opções. Ficar e esperar? Serão encontrados e fuzilados de uma distância segura. Tentar fugir? Serão alcançados e queimados pelas costas, na blindagem traseira fina. Aceitar o combate aqui? Condições desiguais. Serão flanqueados. Não há saída. A lógica da guerra dita a morte. O regulamento manda assumir posição defensiva e resistir até a morte. Mas resistir até a morte geralmente significa apenas morrer sem causar danos ao inimigo. E a tarefa é destruir. O olhar do comandante cai sobre a alavanca de liberação das granadas de fumaça. Depois nos sensores de temperatura do motor. Depois na encosta, por onde a névoa rasteja. No cérebro forma-se uma construção louca, suicida. Um plano pelo qual na academia dariam nota 0 e mandariam para a prisão militar. Mas aqui não é a academia. Aqui há lama, sangue e 2 tigres que rastejam até eles para matar. Se não se pode vencer pela força, deve-se vencer pela audácia. Se não se pode esconder, deve-se tornar visível. Tão visível e patético que o predador perca a cautela. A vibração aumenta. Agora ouve-se também o som, o tinido característico e o rangido das lagartas alemãs. Estão perto, muito perto. Uns 400 metros, depois da curva da clareira. O comandante abre o punho. A palma está molhada. Ela limpa na calça. Motorista, a voz firme como o aço do projétil. Preparar para imitação. A tripulação paralisa. Imitação?
Nessa situação, vamos brincar de mortos, acrescenta o comandante. De mortos atingidos e indefesos. Para sobreviver, devemos morrer de mentira. Agora mesmo. O capitão olha para o visor, mas não vê o vidro embaçado, e sim esquemas em sua cabeça. O medo vai embora. Em seu lugar vem a avaliação fria e matemática das probabilidades. Não é pânico quando as mãos tremem e os pensamentos se confundem. É o trabalho do aparelho analítico, que repassa as variantes de morte, descartando-as uma a uma como 100% certas. Neste duelo, os alemães têm todos os trunfos na mão. Isso precisa ser admitido imediatamente, para não alimentar ilusões. O primeiro trunfo é a topografia, floresta e baixada. O canhão autopropulsado ESU-152 é uma arma de assalto. Ferramenta para arrombar linhas de defesa fortificadas, casamatas de concreto e caixas de aço a distância de tiro direto. É um martelo pesado, inercial, com o qual se deve bater com impulso. Mas aqui, na floresta apertada, não há onde balançar o martelo. Aqui é preciso um bisturi. E o bisturi é o Tigre. O tanque pesado alemão Tigre é a máquina ideal para matar à distância. Seu canhão de 88 mm KWK-36 possui uma trajetória plana. O projétil voa rápido, quase em linha reta. Eles não precisam calcular correções complexas de vento ou deriva numa distância de 300 metros. Basta colocar a mira e apertar o pedal de disparo. A ótica deles, a famosa mira Zeiss iluminada, permite ver o alvo mesmo no crepúsculo, distinguindo rebites individuais na blindagem do inimigo. O segundo trunfo é a torre. No Tigre, ela gira. Isso dá a ele a possibilidade de atirar em qualquer direção sem mudar a posição do chassi. Ele pode ficar atrás de uma cobertura, expondo apenas a frente da torre, e controlar um setor de 360 graus. O Su-152 não tem torre. O canhão é montado numa casamata fixa. O ângulo de mira horizontal é de apenas 12 graus para a esquerda e 12 para a direita. É um setor de tiro comparável a uma fresta estreita numa cerca. Tudo o que está fora desse cone estreito é zona morta. Para atirar em um alvo que se deslocou sequer 1 metro para o lado, o motorista precisa girar toda a máquina de 45 toneladas. Nessa lama, em solo macio, girar o chassi é tempo. É o rugido do motor que entregará a posição. São trancos que desalinham a mira. Enquanto o motorista puxa as alavancas, tentando pegar o Tigre na mira, o atirador alemão terá tempo de fumar um cigarro, carregar um subcalibrado e enfiá-lo exatamente na máscara do canhão, ou sob o anel da escotilha. O capitão traça mentalmente linhas no mapa do terreno. Os alemães não são bobos. Eles não virão de frente se houver a possibilidade de contornar. O regulamento da Panzerwaffe manda agir em pares ou trios. Um tanque prende o inimigo em combate pela frente, distrai a atenção, faz ficar nervoso. O segundo, nesse tempo, faz a manobra de flanco. Se ficarem aqui na baixada, o cenário será curto. O primeiro Tigre aparecerá na crista, vai parar, mas não vai atirar. Ele vai apenas ficar parado, ameaçando com seu canhão. A tripulação do autopropulsado será forçada a mantê-lo na mira. Nesse tempo, o segundo alemão, aproveitando o barulho da floresta e o crepúsculo, os contornará pela direita, através do matagal ralo. Ele sairá no flanco, lá onde a blindagem da casamata é vertical e vulnerável. Ou, o que é ainda pior, entrará pela retaguarda. Um tiro no compartimento do motor e o incêndio é garantido. Os tanques de combustível explodirão. O paiol de munição detonará em segundos. A opção de recuar também foi calculada. De marcha a ré pela trilha lamacenta não se vai longe. Velocidade de pedestre. O autopropulsado vai se arrastar como uma tartaruga, expondo a traseira aos alemães. É apenas uma morte adiada. Morte pelas costas. Opção de ataque? Arrancar para frente, para encurtar a distância? O motor é velho, gasto. As lagartas patinam. O Tigre acelera mais rápido, freia mais rápido, vira mais rápido. Na curta distância,
Sua cadência de tiro é de 6 a 8 disparos por minuto. A nossa, se Deus quiser, 2. Se o municiador não estourar as costas, movendo as peças de meia tonelada no aperto do compartimento de combate. Em um duelo a queima-roupa, em combate de manobra, o matador de feras perde. É um fato. É física. O comandante sente sobre si os olhares da tripulação. Eles esperam uma decisão. Eles entendem a situação tão bem quanto ele. Eles viram aqueles 2 T-34 queimados. Lá os rapazes também deviam pensar que tinham uma chance. Camarada capitão. O sussurro do atirador soa como uma sentença. Se eles se separarem, é o nosso fim. Não teremos tempo de girar. O capitão assente. Ele sabe. Se agirem pelo regulamento, se aceitarem o combate na defesa clássica, é o fim. A instrução exige camuflar-se e esperar. A instrução foi escrita nos estados maiores, em mesas limpas, por pessoas que viram o tigre apenas em esquemas de zonas vulneráveis. Eles não consideraram esse medo pegajoso, essa lama e essa absoluta impotência da casamata desajeitada contra uma torre giratória. Nessa situação, a lógica é inimiga. A lógica diz que não há chances. A lógica dita resignação. Mas a guerra não é xadrez, onde as peças andam pelas regras. A guerra é pôquer. E quando você tem cartas ruins na mão, resta apenas o blefe. Um blefe louco e descarado no limite da falta. É preciso quebrar o roteiro alemão, fazê-los esquecer o regulamento, a cautela, os contornos pelos flancos. É preciso fazer com que vejam não um adversário perigoso, mas uma presa fácil, um troféu. Um pedaço de carne de aço que pode ser abatido sem risco. A psicologia do tanquista alemão é ordem e cálculo. Eles são metódicos. Eles estão acostumados a matar máquinas que resistem. Mas o que eles farão com uma máquina que já está morrendo? Que está quebrada, indefesa e soltando fumaça? O capitão cerra os dentes. O maxilar trava. O plano nasce não das instruções táticas, mas do desespero e da raiva. Eles estão nos procurando, diz ele baixinho, olhando para as costas do motorista. Eles sabem que estamos em algum lugar aqui. Eles são cautelosos porque têm medo dos 152 milímetros. Enquanto tiverem medo, eles manobram. Mas quando pararem de ter medo, virão direto. A tripulação fica em silêncio. No espaço apertado da casamata, as palavras do comandante pesam. Parar de ter medo? Devemos dar a eles o que querem ver, continua o capitão. Sua voz torna-se dura, áspera. Devemos virar um alvo. Não uma emboscada perigosa, mas uma lata velha quebrada. Ele olha para o municiador. Aqui ele está sentado, agarrado ao projétil, o rosto branco como giz. Vamos sair para o lugar aberto, dita as palavras o comandante. Os olhos do atirador se arregalam. Sair para o aberto? Sob os canhões de 2 tigres? É suicídio. É violação de todas as ordens. Pela perda da máquina, o tribunal fuzila, se os alemães não chegarem antes. Vamos sair e parar, continua o capitão. Vamos simular uma pane. Vamos forçá-los a acreditar que o matador de feras morreu. Que o sistema hidráulico vazou, o motor travou e a tripulação está em pânico. Isso não é tática, é psicologia. Aposta no instinto do predador. O predador não gasta forças numa caçada complexa se a vítima está deitada diante dele com a espinha quebrada. O predador se aproxima para dar a última mordida, para finalizar. E nesse momento, quando ele chegar bem perto, quando ele acreditar na sua impunidade, ele abrirá a lateral. Mas é um risco além do razoável. Se os alemães decidirem não se aproximar, mas fuzilá-los de 500 metros, a tripulação morrerá sem nem ter tempo de reagir. Se a atuação for ruim, eles serão queimados. Se os nervos do atirador falharem, tudo será em vão. O capitão olha para o relógio. O ponteiro dos segundos rasteja aos trancos. O tempo trabalha contra eles. A cada minuto o crepúsculo se densifica, dando vantagem à ótica alemã e aos filtros infravermelhos, se eles os tiverem.
Não se pode esperar mais. Ouçam meu comando. A voz do comandante preenche a casamata, expulsando o medo da ação pelo medo da responsabilidade. Motorista, liga. Rastejamos para a estrada. Devagar, com esforço. Como animais feridos. Nesse momento, no espaço fechado do autopropulsado, a própria atmosfera muda. O ar fica eletrizado. Não há mais lugar para dúvidas. Há apenas a ordem e a loucura, que se torna a única maneira de sobreviver. O cálculo acabou. Começa o jogo com a morte. Vamos sair para a clareira. As palavras do capitão caem no silêncio da casamata como cartuchos no chão de aço. Pesadas, ressonantes, irreversíveis. O motorista vira a cabeça lentamente. Seu pescoço estala. Nos olhos, contornados por círculos pretos de óleo e cansaço, lê-se não apenas incompreensão. Neles transborda um horror animal, misturado com a desconfiança na sanidade do comandante. Sair para o lugar aberto? Agora? Quando na floresta rondam 2 tanques pesados alemães, com ótica que vê através de tudo? Isso não é uma ordem. É delírio de quem sofreu concussão. Camarada capitão, a voz do motorista treme, falhando para o agudo. Isso é tribunal. É fuzilamento no local. A instrução proíbe desmascarar a posição com superioridade numérica do inimigo. Vamos ficar como na palma da mão. Vão nos queimar antes que consigamos virar. O municiador no canto para de respirar. Ele se encolhe contra o paiol de munição, como se tentasse se fundir com o metal frio dos projéteis. Ele tem 20 anos. Ele quer viver, e não queimar vivo numa caixa de aço no meio da lama ucraniana. Pare com a histeria. A voz do comandante é seca, desprovida de emoções. Nela, não há nenhuma nota de loucura, apenas cálculo gélido. Ouçam aqui. Ouçam com atenção, porque não vou repetir. O capitão se inclina para a frente. Na penumbra do compartimento de combate, seu rosto parece esculpido em pedra. Se ficarmos aqui, seremos flanqueados. Os alemães não são idiotas. Eles não virão de frente para os 152 milímetros. Eles mandarão um para distrair, e o segundo entrará na nossa lateral. E então morreremos seguindo todas as regras do regulamento, heroicamente e sem sentido. Ele faz uma pausa, deixando as palavras serem absorvidas pela consciência da tripulação. Se corrermos, seremos fuzilados na traseira. O Tigre tem cadência de tiro maior, e a estabilização é melhor. Não escaparemos nessa lama. O motorista fica em silêncio. Ele entende de mecânica. Ele sabe que o Su-152 não é um carro de corrida. É uma casamata móvel, e casamatas não correm. A única chance de sobreviver é forçá-los a vir até nós. Chegar perto, sob o nosso tiro, no nosso setor. Eles não virão, objeta o atirador. Ele ainda olha pela mira, mas suas mãos ficaram brancas de tensão. Eles baterão à distância. Eles têm vantagem de meio quilómetro. Não faz sentido para eles entrarem na linha de tiro. Correto, concorda o capitão. O inimigo inteligente não virá. Por isso, devemos fazer com que deixem de ser inteligentes. Devemos nos tornar para eles não um inimigo, mas uma presa. Uma presa doce, segura e indefesa. O capitão passa o olhar pelos seus homens. Vamos fingir que estamos feridos. O plano que eles põem soa como uma sentença. É a violação de todas as normas de tática das tropas blindadas. É pura aventura, pela qual em tempo de paz se vai a julgamento. Mas agora aqui não há juízes. Aqui há apenas 2 saídas: queimar ou vencer. Motorista, você leva a máquina para a clareira, num arranco, e logo desliga. Simula uma quebra na transmissão lateral direita. A máquina deve dar um tranco e virar, como se a lagarta tivesse travada. Entendeu? O motorista assente, engolindo a saliva viscosa. Simulação de quebra debaixo do nariz do inimigo. Um movimento errado,
e a simulação se tornará realidade. Municiador, o comandante vira para o rapaz no canto. Assim que pararmos, acende a granada de fumaça. Joga ela num balde com óleo usado e coloca perto dos escapamentos. A fumaça deve sair preta, densa, como se tivéssemos um incêndio no compartimento do motor. Mas não forte, latente. Sim, sussurra o municiador. Ele treme, mas as mãos já se esticam para a caixa de pirotecnia. Atirador. O capitão coloca a mão no ombro do atirador. Palma pesada, dura. Seu papel é o mais difícil. Você abaixa o cano. O máximo para baixo. Como se o hidráulico tivesse pifado. Como se o canhão tivesse caído. O cano deve olhar para o chão. Esse é o sinal para os alemães. Sinal de que estamos desarmados. De que não temos dentes. Na casamata paira o silêncio. A tripulação digere o que ouviu. Isso já não é combate. É teatro. Um espetáculo onde o preço de uma atuação ruim é um tiro direto de projétil perfurante. É uma isca viva, resume duramente o capitão. Nós somos a isca. Somos um pedaço de carne no anzol. Peixe não morde anzol vazio. O peixe morde a minhoca que se contorce. Devemos nos contorcer tão naturalmente que Stanislavski acreditaria. O motorista limpa o suor da testa. A manga da túnica deixa uma mancha suja. E se eles não acreditarem? Pergunta ele. A pergunta paira no ar, pesada e pegajosa. Se não acreditarem, morreremos na hora, responde calmamente o capitão. E se acreditarem? Então virão para finalizar, ou para capturar. Os alemães são pragmáticos. Para que gastar projéteis no que já está pegando fogo e quebrado? Eles vão querer chegar perto, examinar, talvez tirar a ótica ou drenar o combustível. Ganância. É nisso que vamos pegá-los. Na ganância e na autoconfiança. Nesse momento acontece uma transformação. O medo não foi a lugar nenhum. Ele ainda está aqui, gelando as entranhas. Mas agora o medo tem um vetor, tem uma tarefa. Em vez da espera passiva da morte, surge um objetivo louco e furioso. Enganar. Vencer no jogo. Sobreviver contra a lógica. O canhão está carregado? Pergunta o comandante. Perfurante no cano, reporta o municiador. 53B-551. Ótimo. Atirador, mantenha o alvo na mente. Cano abaixado, mas segura as manivelas. Assim que eu der o comando, levantar o cano para a linha de mira deve levar 1 segundo. 1 segundo. Treinamos no polígono. Lembra? Lembro. O atirador assente. Suas pupilas estão contraídas. Os músculos lembram. Motorista. O capitão olha para o condutor. Ao meu comando, girar o corpo. 1 grau ou 2, não mais. Para ajudar o atirador. Mas só o comando. Antes disso, você é um cadáver. A máquina é um cadáver. Nós todos somos cadáveres. Lá fora começa a garoar. As gotas tamborilam na blindagem do teto, contando os segundos da vida que se esvai. Dentro cheira a diesel, pólvora e adrenalina. Esse coquetel bate na cabeça mais forte que álcool puro. Preparar para sair, comanda o capitão. Trancar as escotilhas. Não ficar olhando nos periscópios. Respirar fundo. Vamos começar. A mão do motorista pousa na partida. Os dedos não tremem mais. Eles se fecharam em punho, prontos para apertar o botão. É o momento da verdade. A linha entre a morte pelo regulamento e a vida louca. O capitão fecha os olhos por um instante. Ele vê o mapa da batalha. Vê aqueles malditos tigres. Ele conhece a psicologia deles. O comandante alemão, vendo o autopropulsado russo fumegante que se arrastou e morreu, sentirá triunfo, sentirá segurança. Ele abrirá a escotilha para ver melhor. Ele ordenará ao motorista que diminua a velocidade. Ele vai relaxar. E esse será seu último erro. Vai, expira o capitão. Foi. O motor V2K ruge, acordando.
500 cavalos de força estremecem, transmitindo a vibração para o chassi. As lagartas mordem a lama líquida. O Su-152, pesado, desajeitado, mortalmente perigoso, começa seu movimento da sombra salvadora em direção à perdição, em direção a dois predadores que já sentiram o cheiro de sangue. O jogo começou, as apostas foram feitas. Na mesa, a vida de 4 contra a blindagem da Krupp. 12 cilindros do diesel, V2 carro giram, cuspindo nuvens de fumaça azulada. A máquina de 45 toneladas deu um tranco, rangeu as lagartas e rastejou para a frente. Da sombra salvadora dos arbustos para o espaço aberto, sob tiro, para a luz. Foram os 10 metros mais longos de suas vidas. O motorista afundou o pedal do acelerador no chão. O motor engasgou, ganhando rotações, mas logo recebeu um golpe duro da transmissão. O motorista puxou a fricção lateral direita para si, de forma brusca, rude, como fazem apenas os novatos ou os mortos. A lagarta direita bloqueou totalmente. A esquerda continuou girando, e o autopropulsado foi jogado para o lado. O chassi pesado derrapou. As lagartas largas arrancaram a camada superior de grama, mordendo a lama preta e gordurosa. A máquina bicou com o nariz, caindo no sulco, e parou atravessada na estrada. Alvo perfeito. Enorme, imóvel, expondo a lateral ao tiro vindo do alto. "Desliga!" berrou o capitão. O motorista bateu no botão de parada do motor. O estrondo do diesel cessou instantaneamente, substituído pelo chiado da pneumática e o tinido do metal esfriando. Fez-se um silêncio em que cada som parecia uma explosão. Agora começava o espetáculo. A parte mais terrível do jogo, onde os espectadores estão armados com canhões de 88 mm e os atores estão trancados numa caixa de aço. "Fumaça!" comandou o comandante, sem tirar os olhos do periscópio. O municiador, curvado em 3, já mexia na divisória traseira. Em suas mãos estava a granada de fumaça. Ele arrancou o pino. Ouviu-se um chiado, e uma fumaça densa e acre começou a encher o compartimento de combate. O municiador abriu uma pequena portinhola na divisória do motor e jogou a granada direto na transmissão, perto dos coletores de escape. "Não ligar a ventilação!" roquejou ele, tossindo. Os olhos lacrimejavam. "Deixa sair pelas frestas!" A fumaça preta e gordurosa rastejou para fora. Ela vazava pelas falhas do compartimento do motor, pelas persianas dos radiadores, pelas frestas das escotilhas. De fora, parecia assustador e convincente, como se lá dentro a tubulação de combustível tivesse sido cortada e o diesel começasse a queimar no bloco de cilindros incandescente. Para qualquer tanquista, essa fumaça é sinal da agonia da máquina, sinal de que a tripulação ou já queimou ou vai sair agora, fugindo do fogo. "Canhão!" O capitão bateu com o punho no ombro do atirador. "Derruba o cano!" O atirador debruçou-se sobre a manivela de elevação vertical. O cano pesado do obuseiro canhão, ML-20, desceu lentamente. O rangido das engrenagens do mecanismo no silêncio parecia o ranger de dentes. O cano descia até encostar no limitador. Agora a arma temível, capaz de arrancar a torre de qualquer tanque alemão, olhava para o chão. Parecia quebrada, morta. Como o braço quebrado de um soldado. Esse era o principal marcador psicológico. Tanque com o cano abaixado não é perigoso. Ele está com o hidráulico quebrado, o mecanismo de elevação destruído ou o atirador ferido. Ele não pode atirar com precisão. Ele é impotente. "Escotilhas!" gritou o capitão. "Trancar tudo!" As pesadas placas de blindagem sobre as cabeças fecharam com um estrondo. As travas estalaram. O som os isolou do mundo exterior. Agora eles estavam numa cápsula, num caixão de aço, cheio de cheiro de queimado, suor e fumaça da granada. Ficou escuro lá dentro. A única luz entrava pelas frestas estreitas dos visores e da mira. O ar ficou denso. Ficou difícil respirar. A fumaça corroía os pulmões, mas não se podia tossir. Cada movimento, cada som,
poderia denunciar a presença deles. Parados, sussurrou o capitão. Nós estamos mortos. Nós não existimos. A tripulação congelou. O atirador tirou as mãos das manivelas, mas manteve as palmas a 1 milímetro delas, pronto para agarrar ao primeiro sinal. O motorista encolheu-se numa bola, puxando as pernas para não esbarrar nas alavancas. O municiador sentou no chão, abraçando a cabeça com as mãos. Agora eles não eram soldados. Eram isca. A sensação de impotência cobriu-os com uma onda densa. Eles estavam sentados dentro de 45 toneladas de metal, mas sentiam-se nus. A blindagem, que antes parecia proteção, agora parecia uma armadilha. As paredes grossas da casamata pressionavam a psique. Cada um sabia. Se o atirador alemão decidisse verificar o cadáver com um projétil perfurante, eles nem ficariam sabendo. O projétil entraria pela lateral, e a pressão interna saltaria para centenas de atmosferas, transformando as pessoas em massa biológica. Os segundos esticaram-se em horas. No visor nada mudava. Apenas o crepúsculo cinzento, a grama molhada e a parede da floresta à frente. E a chuva. O bater monótono das gotas no teto da casamata enlouquecia. Parecia que alguém batia com o dedo no capacete de tanquista. Toque, toque. Você ainda está vivo? Toque, toque. O atirador olhava pela ótica, sem piscar. O suor inundava os olhos, ardia, mas não se podia limpar. As mãos ocupadas. As mãos esperam. A marca de mira em V parou no nível do chão. Para atirar, ele precisará levantar o cano. O setor de elevação são graus. O tempo de elevação é 1 segundo. Mas esse segundo custará uma eternidade. A fumaça da granada lá fora devia parecer sinistra. Dentro, ela já se dissipava, assentando como fuligem preta nos rostos, nos instrumentos, na culatra do canhão. Os homens transformaram-se em demônios. O branco dos olhos brilhava nas máscaras negras dos rostos. Calma. Expirou quase inaudivelmente o comandante. Ele sentia o joelho do atirador tremer, pressionado contra sua perna. A vibração do medo transmitia-se através do tecido dos macacões. Eles estão olhando. Eles estão avaliando agora. Em algum lugar lá fora, a 300 metros, num tigre alemão, o comandante agora colou os olhos na luneta estéreo. Ele vê o autopropulsado russo que saiu voando, quebrou e começou a soltar fumaça. Ele vê o cano abaixado. Ele vê as escotilhas fechadas. A lógica dele, a férrea lógica alemã, diz a ele: máquina fora de combate. A tripulação ou morreu no impacto, ou sufocou, ou está sentada rezando. É aquele momento em que o caçador vira necrófago. O inimigo não gastará um caro projétil subcalibrado num cadáver garantido. Ele vai querer chegar perto, certificar-se, finalizar com a metralhadora quem sair, registrar na sua conta uma vitória confirmada, fotografar o troféu. O silêncio lá fora tornou-se denso, palpável. A floresta calou-se. Os pássaros não cantavam. Até o vento parou, como se tivesse medo de atrapalhar esse jogo mortal de encarar. De repente, o motorista estremeceu. Sua mão moveu-se para a alavanca, mas parou no meio do caminho. Ouço, disse apenas com os lábios. O som era fraco, no limite da audição. Mas para uma tripulação de tanque, era mais alto que a trombeta de Jericó. Tinido. Tinido metálico, rítmico, dos pinos das lagartas. Rangido da suspensão pesadamente carregada. O inimigo acreditou. O inimigo começou a se mover. A armadilha fechou, mas a fera ainda não está dentro. Ela apenas chegou à soleira. O capitão levou a mão lenta, muito lentamente ao laringofone. A garganta estava tão seca que doía falar. Preparar. O sussurro passou pela comunicação interna como uma descarga elétrica. Esperamos visitas. Minutos não existem mais. O tempo dentro da caixa de aço mede-se não pelos ponteiros do relógio, mas pelas batidas do pulso nas têmporas. Uma batida. Segunda. Terceira.
Os intervalos entre elas parecem uma eternidade, preenchida por um silêncio viscoso e sufocante. Lá fora ainda garoa, mas dentro do autopropulsado faz um calor de sauna. Não é o calor do motor. Ele está esfriando, estalando o metal. É o calor de 4 corpos humanos, queimando adrenalina num espaço fechado de alguns metros cúbicos. O suor escorre pelos rostos em riachos sujos, arde nos olhos, corrói a pele sob os capacetes. Não se pode limpar. Qualquer movimento, mesmo o menor, pode balançar a máquina de muitas toneladas no solo macio. E movimento agora é sentença de morte. O atirador paralisou, agarrado às manivelas de mira de tal forma que os nós dos dedos ficaram brancos. Seu olhar está colado ao ocular do panorama. O mundo para ele estreitou-se a uma mancha redonda de luz turva, riscada pelos traços pretos da escala. Lá, nessa mancha, apenas arbustos molhados, céu cinza e lama. Por enquanto vazio. Mas ele sabe. Eles já estão aqui. Primeiro aparece o som. Ele não se parece com o rugido de um motor de tanque. Em baixas rotações, os motores alemães trabalham baixo, guturalmente, como feras saciadas rosnando na toca. Esse som vibra no chão, transmite-se pelas solas das botas, direto para a espinha. A ele mistura-se outro som, o estalo. Um estalo seco, brusco, de madeira sendo quebrada. Alguém enorme e pesado atravessa a floresta, sem escolher caminho, amassando o subbosque e quebrando árvores jovens como palitos de fósforo. À direita, sussurra o comandante. Seus lábios quase tocam o laringofone. Setor 2 horas. Vejo movimento. No verde turvo da floresta, lá onde as árvores se abrem diante da clareira, algo muda. As sombras ficam mais densas, os contornos dos troncos distorcem-se, e de repente, do caos de galhos e folhagem, surge a geometria. Rígida, estranha à natureza viva, a geometria de ângulos retos e superfícies planas. O primeiro tigre rasteja para a orla com cuidado, como se testasse a firmeza do solo. Através da ótica, ele parece monstruosamente enorme. Sua silhueta, conhecida por cada soldado do fronte pelos alvos de treinamento, na realidade pressiona a psique com sua massa. Lagartas largas, cobertas de lama, moem a terra lentamente. A blindagem frontal, 100 milímetros de aço alemão de primeira classe, brilha com a chuva. Nela não há nenhum arranhão. É uma máquina nova, ou pelo menos fresca. Um predador no auge das forças. A torre do tanque gira lentamente. O longo cano do canhão de 88 milímetros com o freio de boca maciço descreve um arco, escaneando o espaço. Esse cano procura uma vítima. A ótica Zeiss, escondida atrás das proteções blindadas, agora tateia cada arbusto, cada monte de terra. Não respirar, comanda o comandante. Todos parados. Dentro do Su-152 reina um silêncio mortal. Ouve-se apenas o óleo esfriando na transmissão, emitindo estalos baixos. A tripulação transformou-se em audição e visão. Eles olham para a morte, que parou a 300 metros deles. Logo atrás do primeiro tanque aparece o segundo. Ele sai mais à esquerda, mantendo distância. Os alemães são fiéis a si mesmos, regulamento e tática acima de tudo. O segundo tigre cobre o primeiro. Sua torre está voltada para o lado da floresta, cobrindo o flanco do líder. É uma dupla clássica. Um par entrosado de assassinos, que já limpou mais de 1 quilômetro de terra soviética. Agora são 2. 110 toneladas de blindados alemães contra um autopropulsado imóvel e atingido. O comandante do primeiro tigre coloca-se para fora da cúpula do comandante. Ele se sente seguro. A distância permite. No binóculo, ele vê diante de si o quadro da derrota. O autopropulsado russo, com o nariz enterrado na lama. O cano abaixado até o chão. Sinal certo de quebra dos mecanismos de mira ou morte do atirador. Do compartimento do motor, sai uma fumaça preta densa. É a fumaça da granada que o municiador acendeu. Dentro da casamata, ela arranha a garganta. Os olhos lacrimejam. Mas não se pode tossir.
É preciso aguentar. Essa fumaça é a única proteção deles, o disfarce deles. Ela grita para os alemães: estamos queimando, já estamos mortos, não gastem projéteis conosco. O oficial alemão estuda atentamente o matador de feras pelo binóculo. Ele vê o lugar aberto, vê a impotência da vítima. No cérebro dele ocorre um cálculo frio. O projétil custa dinheiro. O projétil precisa ser poupado. Para que atirar no que já está fora de combate? Dentro do autopropulsado, o atirador vê pela mira a torre do tigre líder girar. A pupila negra do canhão olha direto para eles. Direto na frente da casamata. Se o alemão apertar o gatilho agora, o projétil perfurará a blindagem, e tudo terminará num flash instantâneo. O coração do atirador bate em algum lugar na garganta. As mãos tremem, mas ele as obriga pela força de vontade a parar nas manivelas. Os músculos travaram com cãibra. Parece a ele que o alemão o vê através da blindagem. Vê o medo dele. Vamos lá, sussurra o comandante, sem tirar os olhos do periscópio. Acredita. Acredita, desgraçado. É um jogo de nervos. Quem piscar primeiro? Se agora os nervos de alguém da tripulação falharem, se o motorista puxar a alavanca tentando virar a máquina, ou o atirador tentar levantar o cano antes da hora, é o fim. Os alemães os fuzilarão em 1 segundo. O tigre fica imóvel. Seu motor trabalha em marcha lenta, soltando nuvenzinhas cinzentas de escape. Ele espera. Ele verifica. Não há movimento? Ninguém vai pular das escotilhas? O cheiro de queimado na casamata torna-se insuportável. As narinas dilatam, tentando pegar ao menos um pouco de ar limpo, mas não há. Há apenas a mistura de diesel, fumaça de pólvora e fumaça da granada. Esse cheiro impregna a roupa, o cabelo, a pele. Cheiro de guerra, cheiro de armadilha. Finalmente, a torre do tanque alemão vira um pouco para o lado. A boca do cano sai da linha de tiro direto. O comandante dos alemães abaixa o binóculo. Ele tomou a decisão. Ele acreditou. A fumaça, o cano abaixado, a imobilidade, tudo formou o quadro que ele queria ver. Mais uma caixinha russa quebrada na lama. Presa fácil. O segundo tigre também relaxa. Seu cano abaixa um pouco. A tensão, que pairava no ar como uma corda esticada, muda de tonalidade. Ela não desaparece, mas se transforma. Agora não é a espera do fuzilamento, mas a espera do ataque. Mordeu, expira o comandante. Mordeu, o canalha. O primeiro tigre arranca do lugar. Suas lagartas começam a girar, jogando pedaços de lama. Ele vem em direção a eles, devagar, com pose, como dono da situação. Ele vem para finalizar, para examinar o troféu de perto, talvez até pegar prisioneiros. A distância começa a diminuir. 300 metros. 280. Dentro do Su-152, a tripulação se prepara, como uma mola comprimida. O medo vai para o segundo plano. Resta apenas a fúria fria e o cálculo. Motorista, pé no pedal, comanda o capitão. Atirador, escolha o ponto. Embaixo da torre. Bata embaixo da torre, para ser certeza. O atirador mexe um pouco a manivela. 1 milímetro de movimento da mão são metros no terreno. A cruz da mira, ainda abaixada para a terra, mentalmente já está na borda inferior da torre do monstro que se aproxima. Lá onde a blindagem é mais fina. Lá onde fica o anel da torre. O impacto de um projétil de 48 quilos nesse lugar arrancará a torre do anel, como uma rolha de garrafa. Esperar, sussurra o comandante. Deixa chegarem mais perto, a queima-roupa, para não errar. A terra treme cada vez mais forte. O tinido das lagartas preenche todo o espaço, abafando a batida do sangue nos ouvidos. Os predadores entram na armadilha, mas a armadilha só fechará quando os dentes da vítima estiverem na garganta do caçador. 300 metros. É a distância em que a guerra se torna um assunto pessoal.
Aqui já não funcionam as leis da balística para combate distante. Aqui não são necessárias tabelas de tiro. Aqui funcionam apenas os instintos. Nessa distância, você vê não apenas a silhueta da máquina inimiga. Você vê a lama nos rolamentos, lascas de tinta na blindagem e até a expressão do rosto do comandante aparecendo na escotilha. As máquinas alemãs não atiram. Isso parece um milagre, mas esse milagre tem uma explicação cínica e calculista. Economia. A pedância alemã elevada ao absoluto. Para que gastar 88 milímetros de aço caro e explosivos no que já parece uma pilha de sucata? A fumaça sai. O cano está abaixado. Não há movimento. Para eles, o Su-152 é um troféu. Uma unidade estatística no relatório de vitórias. Eles querem chegar perto, examinar, possivelmente tirar a tripulação, se alguém sobreviveu, e mandar para a retaguarda como força de trabalho, ou simplesmente finalizar com a pistola. Essa autoconfiança é a sentença deles. Mas para executá-la, é preciso esperar. Não se mexam. O sussurro do comandante soa como o silvo de uma cobra. Deixem chegar. Dentro da casamata do autopropulsado, o tempo adensa-se até a densidade do piche. O ar pode ser cortado com faca. Mistura de adrenalina, suor e um desejo selvagem, animal, de sobreviver. A mão do atirador repousa na manivela de elevação vertical. Seus dedos tremem levemente. Não é medo, é impaciência. Os músculos travaram com cãibra de tensão. Ele precisa fazer apenas um movimento. Girar a roda para si, levantando o cano. 1 segundo. E apertar o gatilho. Agora, quando o tanque alemão ocupa quase todo o campo de visão da mira, é impossível errar. A enorme carcaça do Tigre avança, balançando sobre os morros de terra. Dá para ver a suspensão trabalhando. Dá para ver as lagartas pesadas amassando os arbustos na lama. 250, conta o comandante. Ele não olha para a escala do telêmetro. Ele sente a distância pela pele. A experiência diz, dessa distância, a blindagem frontal do Tigre ainda pode aguentar um impacto de raspão. Precisa de ângulo reto. Precisa de uma marretada exatamente na frente ou sob a torre. A pressão psicológica sobre a tripulação é extrema. O instinto de autopreservação grita na cabeça. Atira! Atira agora, antes que eles atirem. Cada célula do corpo exige ação. Ficar sentado imóvel, quando uma morte de 57 toneladas rasteja para cima de você, é tortura. É violência contra a natureza humana. O atirador engole o bolo seco na garganta. Seu olho, pressionado na ocular, lacrimeja de tensão. Ele vê a torre do Tigre líder virar um pouco. A pupila negra do freio de boca olha direto na alma. Parece que o atirador alemão vai apertar o gatilho agora, só por precaução. Aguenta, Kolya. Aguenta. Sussurra o municiador atrás das costas. Ele está sentado no chão, abraçando com os joelhos o projétil de 48 quilos da segunda leva. Ele reza, mas não para Deus, e sim para a blindagem e as soldas. 200 metros. A terra sob o autopropulsado começa a tremer miudinho. A vibração dos motores alemães transmite-se pelo solo para o corpo do Su-152. A casamata ressoa. O som das lagartas tinindo torna-se ensurdecedor. Rangido, raspagem, o zumbido baixo dos motores Maybach. É o som da inevitabilidade. O comandante alemão na cúpula do tanque líder fala algo no microfone. Ele está relaxado. Ele vê diante de si a carcaça fumegante do autopropulsado soviético, que enterrou o nariz na lama. Ele tem certeza de que a tripulação ou está morta, ou sofreu concussão e está desmoralizada. Seu tanque continua a aproximação, mas a torre... A torre começa a virar lentamente para o lado. É aquele momento. O momento pelo qual eles arriscaram a vida. O atirador alemão transfere a atenção para a orla da floresta à esquerda, escaneando possíveis ameaças lá. Ele descartou o matador de feras. Ele expôs a lateral da torre. Ele se abriu. 150.
fixa o comandante. Agora o tigre está na zona morta. Mas não naquela zona morta onde ele está seguro. Pelo contrário. Ele entrou na zona de destruição garantida. Dessa distância, o projétil 53G545, uma peça perfurante de concreto pesando quase meia tonelada, não apenas furará a blindagem, ele a arrombará. A energia do impacto será tal que, mesmo sem a detonação do explosivo, o golpe cinético arrancará a torre do anel, romperá as soldas, transformará as entranhas do tanque em carne moída. O atirador vê esse giro da torre. Ele vê a lateral cinza da caixinha alemã. Ele vê os rebites, vê a cruz na blindagem. O alvo é enorme. Ele encobre o mundo todo. As mãos coçam para arrancar as manivelas. Os segundos se esticam no infinito. Esperar. Freia duramente o comandante. A voz é de aço, cortante. Não se pode atirar num alvo em movimento se houver a chance de atirar num parado. O alemão vai parar. Ele com certeza vai parar na frente do cadáver, para olhar em volta. É instinto de qualquer tanquista, antes de chegar bem perto, fazer uma parada curta. E de fato, o tigre líder dá um tranco e congela. As lagartas param. O chassi balançou para frente e para trás, nos amortecedores. Distância: 120 metros. Tiro de pistola para um obuseiro. Agora o segundo tanque alemão também se aproxima, saindo de trás do líder. Ele também está seguro da segurança. Ele abaixa o cano. Toda a sua armada temível e invencível agora está parada diante do solitário e quebrado autopropulsado soviético, expondo as laterais. Dentro do Su-152, chega o momento da verdade. O medo desaparece. Ele é queimado pela fúria fria do profissional. As mãos do atirador param de tremer. Tornam-se firmes como as alavancas de controle. A respiração para. O comandante olha para o perfil do tigre. Ele vê a zona vulnerável entre os rolamentos e a saia da lagarta. Ele vê a lateral da torre. Ele vê a morte do inimigo, que já voou do cano no futuro, mas ainda não se materializou no presente. Vai. Expira o comandante. O ar sai com um assobio dos pulmões. Todos os sons do mundo desaparecem. Não há tinido de lagartas, nem barulho de chuva. Há apenas a batida do próprio coração e a cruz da mira, que o atirador, obedecendo ao comando mudo, começa a levantar. O inimigo cometeu um erro. Ele acreditou na fraqueza. Ele chegou perto demais. Ele violou a regra principal da guerra. Nunca dê as costas para quem você considera morto, até atirar na cabeça dele. O cano do obuseiro ML-20, preto, cheio de fuligem, assustador em seu silêncio, começa o movimento para cima. Esse movimento leva frações de segundo, mas para a tripulação dura anos. Os dentes das engrenagens cravam-se uns nos outros. A pesada culatra desce dentro da casamata, e a boca do cano sobe, olhando direto para a lateral do predador alemão. A armadilha fechou. A fera está dentro. Fogo! O grito do comandante rasga o silêncio, cobrindo o zumbido do sangue nos ouvidos. Não é apenas um comando. É puxar o gatilho. É a liberação da mola comprimida, que acumulou a energia da morte na última meia hora. O dedo do atirador pressiona o botão do disparo elétrico. Agora a física vai cobrar o seu preço. Agora 48 quilos de aço e TNT colocarão um ponto final neste duelo psicológico. 150 metros. Distância na qual a ótica não é mais necessária. A essa distância, a boca do canhão obuseiro de 152 mm ML-20 olha para a lateral do tanque alemão como a pupila de um deus irado. O erro é impossível. As leis da balística aqui dão lugar às leis do matadouro. O atirador pressiona o botão. Não é um tiro. A palavra tiro é fraca demais, civil demais para descrever o que acontece quando 6,5 kg de pólvora se transformam instantaneamente em gás no volume fechado da câmara. É um terremoto numa caixa de aço. É uma explosão direcionada, que apenas por milagre não rasga o próprio canhão,
mas empurra a morte para fora dele. Dentro do autopropulsado, a luz apaga. Por uma fração de segundo, o mundo deixa de existir, colapsando num único clarão cegante da chama da boca, e num golpe monstruoso, que bate não nos ouvidos, mas direto no corpo todo. Os tímpanos envergam até o limite, bloqueando o som, mas a onda de choque atravessa a carne, fazendo as vísceras vibrarem. Os pulmões se contraem, expelindo o ar. A máquina de 45 toneladas pula para trás. O recuo do matador de feras é tal que mesmo o maciço freio de boca não consegue anular totalmente a energia do recuo. As rodas chiam ao serem pressionadas contra o solo. As barras de torção da suspensão gemem, recebendo a carga monstruosa. Dentro da casamata, levanta-se do chão toda a poeira secular, sujeira e carepa, criando instantaneamente uma névoa impenetrável. O projétil 53G545, uma peça perfurante de concreto pesando 48 quilos, deixa o cano a uma velocidade de 600 metros por segundo. Não é um projétil de artilharia de campo. É um pedaço de rocha voando. Ele não tem a tarefa de queimar a blindagem com cuidado, com um jato cumulativo, ou perfurá-la com um núcleo. Sua tarefa é transmitir a energia cinética de uma locomotiva num único ponto. O voo dura um quarto de segundo. O olho humano não consegue registrar isso. A tripulação do Tigre nem tem tempo de entender que está morta. O sistema nervoso deles não tem tempo de processar o sinal de perigo. Impacto. O projétil perfurante de concreto crava-se na lateral da torre do Tigre, um pouco acima do anel. A blindagem alemã, o famoso aço Krupp, temperado e ligado, é calculado para aguentar impactos de canhões de 76 mm. Ela pode aguentar até 85 mm à distância. Mas ela não tem argumentos contra 48 kg de TNT e aço, chegando à queima-roupa. A física do processo é monstruosa. A energia cinética do impacto é tão grande que a placa de blindagem não é perfurada, ela é arrombada. A estrutura do metal é destruída em nível molecular. O projétil entra, transformando-se numa avalanche de estilhaços incandescentes e onda de choque. Mas o mais terrível acontece do lado de fora. A energia do impacto arranca a torre do anel. Os parafusos, cada um da grossura de um braço, são cortados como macarrão. A construção de muitas toneladas do Tigre, seu orgulho, sua torre giratória com canhão de cano longo, voa para o ar. Ela dá uma cambalhota ridícula, levada pela inércia, e com estrondo desaba sobre a lateral do chassi, amassando as saias das lagartas e os escapamentos. Dentro do tanque alemão, nesse momento, acontece o inferno. A detonação da munição nem é necessária. A mudança de pressão transforma a tripulação em massa biológica, antes mesmo que a pólvora nos cartuchos incendeie. O Tigre, um segundo atrás o ápice da engenharia do Reich, transforma-se numa pilha de sucata retorcida. Na casamata do Su-152 há um zumbido. Não é som, é a sensação física de vibração no crânio. O atirador afasta-se da mira, agarrando o rosto. A proteção ocular bateu nele no recuo, abrindo o supercílio, mas não há dor. Há apenas choque de adrenalina. O comandante é o primeiro a voltar a si. Ele não ouve a própria voz, mas sente a vibração das cordas vocais. Ele berra, tentando superar o zumbido nos ouvidos. Foi. Pronto. Através do vidro turvo do periscópio, ele vê o resultado. Não tem torre. Em vez da silhueta ameaçadora, uma carcaça fumegante e decapitada, da qual saem línguas de fogo. Do buraco rasgado onde antes estava o anel, sai uma fumaça preta e gordurosa. É óleo queimando, borracha e o que restou dos tanquistas alemães. Mas não há tempo para comemorar. A euforia do acerto é uma armadilha. O segundo Tigre. Ele estava a 50 metros atrás. E ele está vivo. A explosão do primeiro tanque tirou os alemães do estupor. A tripulação da segunda máquina vê como diante de seus olhos o líder virou uma tocha. Eles veem de onde veio a morte. O disfarce foi arrancado. A cortina de fumaça não salva mais.
O clarão do tiro indicou as coordenadas exatas. O comandante do Su-152 entende isso instantaneamente. O tempo se comprime novamente. Segundos gastos contemplando o inimigo em chamas podem custar a vida. "Carrega!" berra ele, virando-se para o municiador. Dentro do autopropulsado está escuro pelos gases da pólvora. O ventilador não dá conta. Não há o que respirar. Os olhos ardem com a acidez da pólvora queimada. Mas através dessa névoa, o comandante vê o rosto pálido do municiador. O rapaz olha para a culatra do canhão com horror. A culatra está fechada. Para recarregar o canhão, é preciso abri-la, jogar fora o cartucho disparado, enfiar um novo projétil e um novo cartucho. E tudo isso manualmente. Carregamento em 2 partes. O processo mais lento e doloroso no combate moderno. "Mexa-se!" O comandante chuta a caixa de munição. "O segundo está fugindo!" O segundo tigre realmente reage. Ele não fica parado, esperando sua vez. Seu motor rugiu. As lagartas começaram a cavar a terra. O motorista dos alemães engatou a ré, tentando fugir para as dobras do terreno, atrás da fumaça do camarada em chamas. A torre do segundo tanque começa a girar febrilmente, procurando o alvo. O longo cano 88 tateia a casamata deles. Agora é uma corrida. Quem é mais rápido? O hidráulico alemão de giro da torre ou os músculos do municiador soviético? O municiador agarra a alavanca da culatra num arranco. O metal quente queima os dedos mesmo através das luvas. Puxão. A pesada culatra de cunha desce com um tinido. O extrator joga fora o cartucho de lalão fumegante. Ele cai no chão com um som pesado, rola sob os pés, soltando calor. "Fragmentação!" grita o comandante. Não há mais perfurantes à mão. Ir até o paiol distante significa perder mais 10 segundos. O projétil de fragmentação explosiva 53, o Fe-540, pesa 43,5 kg. Nele há quase 6 kg de explosivo. Isso basta. Se acertar na suspensão, se romper a lagarta, a fera para. O municiador mergulha para o paiol. Ele abraça o corpo escorregadio e frio do projétil. 43 quilos. Levantar. Virar no aperto. Não bater a espoleta na culatra. Acertar o canal do cano. Suas mãos tremem, mas é o tremor da tensão máxima. Os músculos das costas estalam. Ele rouqueja, expulsando o ar pelos dentes cerrados. "Vamos, querido, vamos!" sussurra o atirador, que já gira as manivelas, tentando pegar na mira o inimigo que se afasta. O projétil entra na câmara com um som surdo. Agora o cartucho. Mais um arranco para o paiol. O cartucho com a carga é mais leve, mas é comprido, desajeitado. O segundo tigre já virou a torre. Seu freio de boca olha direto para eles. Clarão. Golpe na blindagem. O autopropulsado sacudiu como se um trem tivesse batido nele. O som do metal batendo no metal, um ranger gritante que rasga os tímpanos. Ricochete. O projétil passou de raspão, atingindo a bota da casamata. Faíscas caíram para dentro pelas frestas dos visores. "Vivos!" berra o motorista. "Vivos!" O alemão errou. Pressa, fumaça, medo. O atirador alemão puxou a mão. O projétil ricocheteou na blindagem inclinada da frente da casamata, deixando um sulco profundo, mas não perfurou. Ele não dará uma segunda chance. "Pronto!" grita o municiador, enfiando o cartucho e fechando a culatra. O clique do mecanismo de tranca soa como música. "Fogo!" O comandante nem espera o relatório. O atirador pega na cruz a silhueta do tigre que se afasta. Ele vê a lateral, vê o escape, vê o medo do inimigo. O segundo golpe do martelo de 152 milímetros sacode-o a... De novo o clarão, de novo a escuridão, de novo o recuo monstruoso. O projétil explosivo voa numa trajetória plana. Ele não acerta a torre. Acerta mais baixo, sob a lagarta.
No exato momento em que o tanque alemão tenta virar, a explosão de 6 quilos de amatol vira a terra do avesso. A onda de choque e os estilhaços rasgam a esteira da lagarta como papel. As rodas voam para os lados. O tigre pula, assenta de um lado e para, envolto em fumaça e poeira. Ele está imobilizado. Seu cano aponta para o céu. O duelo acabou. A física venceu. O segundo tigre não está morto, está ferido. O projétil explosivo, que rasgou a lagarta, transformou o tanque alemão num alvo imóvel, mas não tirou seus dentes. A máquina de 57 toneladas parou, inclinada para o lado esquerdo, mas sua torre continua girando. O motor do acionamento hidráulico uiva em tons altos, virando o longo cano 88 na direção do autopropulsado soviético. Dentro do Su-152, o inferno muda de estado físico. Se um segundo atrás era a concentração fria antes do tiro, agora é o caos incandescente da sobrevivência física. Ele está girando, berra o atirador, sem desgrudar da mira. Girando a torre, o canalha. O comandante vê isso pelo periscópio. A pupila negra do canhão alemão rasteja lenta, aos trancos, para o centro da blindagem frontal deles. O alemão tem vantagem. Ele não precisa virar o chassi, precisa apenas virar a torre. Ele levará 5 segundos para isso. A tripulação do autopropulsado não tem esses segundos. O canhão está vazio. A culatra está aberta e fumegante, vomitando no compartimento de combate os restos dos gases acres de pólvora. Carrega! O comando soa não como uma ordem, mas como o grito de alguém se afogando. O municiador, atordoado pelo tiro anterior, está de joelhos numa poça de óleo e lama. Suas mãos tremem não de medo, mas de excesso de tensão muscular. Ele já moveu aquelas malditas peças. 48 quilos de peso morto. É o peso de um adulto, mas comprimido num cilindro de aço compacto e escorregadio de graxa. No aperto da casamata, onde não se pode ficar de pé, a ergonomia inexiste. Aqui há apenas cantos, alavancas e ferro que tenta arrancar a pele. O municiador levanta-se num arranco. As costas estalam. Ele se joga para o paiol da lateral esquerda. As travas do projétil são duras. Os dedos escorregam. Rápido! Rouqueja o comandante, vendo o cano alemão alinhar-se no horizonte. Ele vai atirar agora. A trava estala, liberando a morte. O municiador abraça o projétil com as 2 mãos. O peso é monstruoso. Ele pressiona as botas no chão estriado. As veias do pescoço incham da grossura de um dedo. Ele arranca a peça do suporte, vira com todo o corpo, usando a inércia do peso. Nesse momento, o autopropulsado balança. O motorista tenta virar um pouco o chassi para atrapalhar a mira do alemão. O municiador perde o equilíbrio. O projétil pesado o puxa para baixo. Ele bate o ombro na culatra, rasgando o macacão e a pele até a carne, mas não derruba o projétil. A dor vem depois. Agora só funciona a adrenalina. Vai! Berra o atirador. O projétil precisa não apenas ser colocado na bandeja. Ele precisa ser empurrado, enfiado na parte raiada do cano com força, para que o anel de condução morda as raias e fixe. Se o projétil cair de volta ao fechar a culatra, é a morte. Se ele ficar torto, é travamento e morte. O municiador dá um passo, semi-agachamento, e um empurrão brusco com as mãos e o corpo. O som do projétil entrando na câmara é um golpe surdo e denso de metal contra metal. Clong. Agora o cartucho. É carregamento em 2 partes. A maldição dos grandes calibres. Enquanto não enfiar o cartucho com a carga de projeção, não haverá tiro. O municiador mergulha para baixo atrás do cartucho. Ele é mais leve que o projétil, mas mais comprido. O latão é escorregadio. O suor inunda os olhos, come a mucosa. Na casamata há uma névoa azulada. O ventilador no teto zunindo, mas não dá conta. Não há ar. Há apenas monóxido de carbono e cheiro de ferro queimado. Lá fora, a 100 metros, o atirador alemão já pegou o matador de feras na cruz.
Ele espera o balanço da máquina acalmar após a parada brusca. Ele é profissional. Ele não vai atirar às cegas. Ele mira na máscara do canhão. Lá onde a blindagem tem forma complexa. Lá onde o impacto garantidamente inutilizará o canhão ou o perfurará. O tempo se estica como borracha viscosa. O comandante do Su-152 vê a morte na cara. Ele vê o cano alemão parar. Cartucho! A voz dele falha para um guincho. O municiador enfia o cartucho de latão na culatra, com a palma na base, empurrando até o fim. E logo, sem pausa, agarra a maciça alavanca da culatra de cunha. Puxão para baixo. A pesada cunha de aço sobe com um tinido, trancando o canal do cano. Clique da trava. Pronto, expira o municiador, e cai no banco dobrável, puxando o ar pela boca como um peixe jogado na areia. Seus braços pendem como chicotes, unhas arrancadas, sangue nos dedos, misturado com graxa de arma. Nesse momento, o alemão atira. O clarão da chama da boca do tigre cega mesmo através do periscópio. Impacto. Não é ricochete, é um impacto de raspão. A peça de 88 mm bate na inclinação da placa frontal, bem acima do lugar do motorista. Chuva de faíscas. Um tinido monstruoso que faz estourar os vasos nos olhos. O autopropulsado sacode como uma lata de conserva vazia. Dentro cai carepa. A lâmpada da iluminação pisca e apaga, mergulhando a tripulação na penumbra. Motorista! Berra o comandante. Vivo! A voz da escotilha de comando é surda, como se viesse do porão. O motorista sofreu concussão, mas está consciente. A blindagem aguentou. A placa inclinada, aquele famoso ângulo de inclinação, os salvou. O projétil foi pro céu, deixando no aço um sulco profundo e rasgado, fumegante pelo aquecimento cinético. Mas não haverá segunda chance. O municiador alemão no Tigre trabalha rápido. Ele tem cartucho unitário. Ele não precisa lidar com o cartucho separadamente. Ele já está enfiando o próximo projétil. Eles têm 5, talvez 6 segundos até o próximo tiro. Fogo! O comandante bate no ombro do atirador. Acaba com ele! O atirador, meio cego pelo impacto, sacode a cabeça. Na mira tudo flutua. Mas a silhueta escura do inimigo atingido, mas não morto, é visível nitidamente. Ocupa toda a objetiva. Não precisa virar. Distância de adaga. Dedo no botão de disparo. Agora não precisa de balística. Agora precisa de força bruta e destrutiva. No cano, perfurante de concreto. Aquele mesmo, destinado à destruição de pontos de tiro de longa duração. Para o Tigre, isso é excessivo. Para a tripulação dentro do Tigre, é sentença sem direito a recurso. Os segundos, ganhos com suor e sangue do municiador, esgotam-se. Quem apertar o botão primeiro viverá. O impulso elétrico corre pelos fios até o tubo de ignição. O impulso de corrente atinge a bucha da espoleta. Tiro. Dessa vez não há som. A audição, já prejudicada pelo impacto anterior da peça alemã na blindagem, desliga-se definitivamente. Há apenas o tranco. Um chute monstruoso que derruba, fazendo o autopropulsado de 45 toneladas estremecer até o fundo. A culatra do canhão voa para trás na posição extrema de recuo, quase esmagando o comandante na parede traseira da casamata. Dentro do compartimento de combate, ocorre um pequeno colapso atmosférico. A pressão oscila. Poeira, carepa, sujeira secular do chão, tudo isso voa para o ar, criando uma cortina impenetrável. O clarão da chama da boca cega mesmo através das pálpebras fechadas. O projétil 53G545 deixou o canal do cano. Distância, menos de 100 metros. Para um projétil perfurante de concreto pesando 48 quilos, isso não é distância. É tiro a queima-roupa. O projétil não tem tempo para perder velocidade. Ele se choca com o aço alemão, com toda a energia cinética acumulada na aceleração. O alvo é o tigre imobilizado e inclinado, que acabou de rosnar.
O projétil acerta na junção entre a placa frontal superior do chassi e a torre, no lugar mais vulnerável, mas também mais resistente. A física do impacto aqui vai além da perfuração de blindagem habitual. Normalmente o projétil queima a blindagem ou a fura com o núcleo, mas aqui funciona a massa. Quase meia tonelada de aço ligado, voando à velocidade de um trem expresso, não apenas fura a blindagem, transmite o impulso a toda a construção do tanque. O impacto é de tal força que as soldas do chassi do Tigre estouram. As placas de blindagem, unidas pelos mestres alemães nos estaleiros da Krupp, separam-se nas emendas, não suportando a vibração interna. O projétil arromba a placa frontal, amassa-a para dentro junto com a transmissão e o motorista. Mas a inércia não se apaga. A peça, já deformada, mas mantendo uma energia monstruosa, entra no compartimento de combate. Explosão. Não é a detonação da munição. É a ruptura do próprio projétil perfurante de concreto dentro do volume apertado do tanque alemão. O fusível de fundo dispara com atraso de centésimos de segundo, exatamente quando o projétil já superou a blindagem. A pesada torre do Tigre é arremessada. Ela pula no anel, como a tampa numa panela fervendo. Debaixo dela escapa uma bola de fogo, mistura de gases de pólvora queimando e explosivo detonando. A construção de muitas toneladas tomba de lado. O cano do canhão de 88 milímetros enterra-se na lama, entortando sob o próprio peso. O tanque alemão não é mais um tanque. É uma pilha de metal retorcido e em chamas. Lá dentro não há ninguém vivo. A pressão da onda de choque no contorno fechado transformou a tripulação em lembrança. Na casamata do Su-152 faz-se um silêncio de vácuo. O comandante sacode a cabeça. Nos ouvidos há um zumbido fino e agudo, parecido com o piado de um mosquito. Ele tenta inspirar, mas os pulmões estão entupidos de fuligem. O ventilador zune com esforço, tentando puxar a fumaça azulada, mas suas pás apenas misturam o ar envenenado. "Colha!" grita ele, mas não se ouve. Ele vê o municiador escorregando pela parede, agarrando o peito. O atirador desgruda da mira. O rosto dele está preto de fuligem. Sob o olho cresce um hematoma do impacto da proteção ocular. Ele olha para o comandante com olhos loucos e dilatados e grita algo, movendo os lábios sem som. O comandante faz um gesto com a mão. "Olha!" Ele cola no periscópio. O vidro trincou com a explosão próxima. Uma teia de aranha serpenteia por ele, mas há visão. O quadro lá fora é apocalíptico. O segundo Tigre queima. A chama não é preguiçosa, como de diesel derramado, mas furiosa, zunindo. Ela bate em jato das escotilhas abertas, do rombo no chassi, do compartimento do motor. Dentro da máquina a munição explode. Ouvem-se estouros surdos, que fazem o chassi do tanque alemão estremecer, como se estivesse vivo. O primeiro Tigre, aquele que teve a torre arrancada no primeiro tiro, já se transformou numa fogueira negra. 2 tanques pesados, elite da Panzerwaffe, orgulho da engenharia alemã, destruídos em 1 minuto e meio de combate, destruídos pela força bruta, primitiva, mas irresistível do calibre soviético. "Pronto", sussurra o comandante. A audição começa a voltar aos trancos, através do algodão. Os 2 prontos. Dentro do autopropulsado ainda cheira a morte. A morte deles mesmos, que passou a milímetros. O comandante olha para a parede lateral da casamata. Lá onde o projétil alemão bateu, a blindagem ficou incandescente. A tinta estufou em bolhas e escureceu. Do lado de dentro, lascou um pedaço de carepa do tamanho de um prato. Se o alemão tivesse pegado um pouco mais baixo, se a blindagem fosse um pouco mais fina. O motorista na sua escotilha começa a se mexer. Ele está vivo. Com concussão, atordoado, mas vivo. Ele limpa o sangue que escorre do nariz com a manga da túnica. "Liga!" rouqueja o comandante. A voz volta a ele, estranha, áspera. "Vamos embora. Não podemos ficar aqui."
Tigres queimando são um farol. A fumaça é visível a quilômetros. Agora a artilharia alemã vai começar a trabalhar aqui. Eles vão cobrir o quadrado, sem distinguir quem sobreviveu. Morteiros, obuseiros, tudo voará para essa baixada. Vamos embora! O comandante chuta a cadeira do motorista. O motor, que felizmente não morreu durante o combate, continua trabalhando em marcha lenta. Seu ronco plano e potente parece agora a música mais linda do mundo. O motorista, agindo por puro reflexo, pisa na embreagem. Para trás! Comanda o capitão. De ré, para a floresta. Virar no lugar significa perder tempo. O Su-152 dá um tranco. As lagartas arranham a lama, moendo galhos e destroços. A máquina começa a recuar, indo para a sombra salvadora das árvores. No periscópio, o comandante vê as fogueiras se distanciando. 2 tochas flamejantes no meio da lama de outono. Elas iluminam a clareira com uma luz morta e trêmula. O duelo acabou. Não foi um combate de tática. Foi um combate de nervos e física. Duelo psicológico, onde a aposta era a vida. A tripulação do Matador de Feras apostou tudo. Regulamento, lógica, instinto de autopreservação. Eles jogaram pôquer com a morte, blefando com mãos vazias, e ganharam a banca. A máquina entra na floresta. Galhos batem na blindagem, escondendo-os de olhos estranhos. A escuridão abraça o chassi, como uma mãe. O atirador recosta-se no encosto do banco. Suas mãos tremem tanto que ele não consegue desabotoar o colarinho. O municiador está sentado no chão, olhando para um ponto. Ele sorri. Um sorriso estranho, torto, de quem olhou para o abismo e voltou. Eles estão vivos. O zumbido nos ouvidos diminui aos poucos, dando lugar ao barulho habitual do motor e ao tinido das lagartas. Mas desse zumbido eles lembrarão para sempre. O zumbido do ricochete que os separou da eternidade. Pare, diz o comandante, quando eles entram fundo o suficiente no mato. A máquina para. A vibração desaparece. Silêncio. Agora pode expirar. Agora pode abrir as escotilhas. O pesado diesel, V2K, espirrou por último e calou-se. A vibração, que nos últimos 40 minutos foi a única realidade, sumiu. Foi substituída pelo estalo do metal esfriando. Os escapamentos estalavam, contraindo-se no ar frio de outono. O silêncio caiu instantaneamente. Era denso, pesado, como uma lápide. Nos ouvidos ainda estava o estrondo fantasma do tiro, o tinido dos cartuchos e os gritos de comando, mas a floresta em volta calava. O comandante foi o primeiro a abrir a escotilha. O mecanismo de trava cedeu com dificuldade. Os dedos, travados de cãibra, recusavam-se a obedecer. A pesada placa de blindagem foi jogada para o lado com um rangido. O ar invadiu a casamata. Frio, úmido, cheirando a folhas podres e terra molhada. Depois do coquetel abafado e venenoso de gases de pólvora, diesel e suor que eles respiravam lá dentro, esse ar queimou os pulmões. O comandante tossiu, cuspindo saliva preta. Ele puxou-se com os braços e saiu até a cintura. O quadro que se abriu para ele era surreal. A 300 metros à frente, na baixada que acabaram de deixar, 2 vulcões tecnológicos rugiam. Os tigres alemães queimavam. O fogo já chegara aos tanques de combustível, e agora subiam ao céu colunas gordas e oleosas de fumaça preta. Elas misturavam-se com a fumaça esbranquiçada e dissipada da própria granada deles, aquela mesma que serviu de isca. A fumaça do engano e a fumaça da destruição entrelaçaram-se numa única mortalha cinza, cobrindo a clareira. O municiador saiu logo atrás. Ele simplesmente caiu no teto do compartimento do motor e deitou de costas, abrindo os braços. Seu peito subia e descia. O rosto estava branco como giz. Através da camada de fuligem, apareciam caminhos de suor. Ele estava enjoado. O organismo, que trabalhou no limite das possibilidades físicas, agora exigia pagamento. Os músculos, que moveram centenas de quilos de aço em alguns minutos, tremiam miudinho.
O atirador sentou na borda da escotilha, balançando as pernas para dentro. Ele olhava para as próprias mãos. Elas tremiam. Tremiam tanto que ele não conseguiria segurar uma colher agora, quanto mais a manivela de mira. Ele tentava pegar um cigarro do maço, mas os dedos quebravam o papel, esfarelavam o tabaco. Dá, disse roucamente o motorista, saindo de sua escotilha. Ele foi o que sofreu mais concussão. Do ouvido corria um fio fino de sangue, secando na bochecha suja. O motorista riscou o isqueiro capturado. A chama brilhou, iluminando os rostos deles, rostos de velhos em corpos jovens. Sombras profundas sob os olhos, bochechas encovadas, olhar fixo no nada. Era o olhar de pessoas que cruzaram a linha e voltaram. Ninguém dizia nada. Palavras não eram necessárias. Palavras pareciam pequenas e vazias, comparadas ao fato de que eles respiravam. Eles olhavam para os monstros em chamas. Agora, envoltos em chamas, os tigres já não pareciam monstros invencíveis. Era apenas uma pilha de ferro, aço retorcido, estourado, morto. O mito da invulnerabilidade do zoológico alemão desfez-se em pedaços, colidindo com a força bruta do calibre soviético e a astúcia humana. A blindagem da Krupp, a ótica da Zeiss, o gênio dos engenheiros alemães, tudo isso mostrou-se impotente contra 4 homens cansados e encurralados numa lata de conserva que decidiram quebrar as regras. O comandante tragou a fumaça amarga do fumo de rolo. A fumaça queimou a garganta, mas clareou um pouco a cabeça. Ele olhou para sua máquina. O Su-152 estava na sombra das árvores, sujo, cheio de fuligem, com a tinta descascada nas laterais. Na placa frontal da casamata, lá onde a peça alemã bateu, abria-se um sulco profundo, uma cicatriz que ficaria com ela para sempre. A máquina esfriava. Ela fez o seu trabalho. Ela não era um florete elegante, mas um pesado martelo de ferreiro. E hoje esse martelo bateu com precisão. Ao longe, do lado do vilarejo, ouviu-se um zumbido. Primeiro baixo, mal perceptível no fundo do estalo do fogo, ele crescia. Não era o baixo pesado e grave dos Maybachs. Era um som vibrante, tinindo, familiar. Motores diesel, V2. Muitos motores diesel. Nossos, disse baixinho o municiador, sem abrir os olhos. Da floresta, quebrando arbustos, começaram a aparecer silhuetas. T-34. Eles vinham em frente ampla, contornando a baixada pelos flancos. A infantaria na blindagem acenava com as mãos, vendo o autopropulsado deles. O reforço chegou. Como sempre, na hora certa, quando tudo já tinha acabado. O comandante jogou a ponta do cigarro na lama com um peteleco. Não havia euforia. Havia apenas um cansaço monstruoso e vazio. Como se tivessem tirado da alma a haste que segurava tudo na última meia hora. Ele sabia o que escreveriam nos relatórios. Escreveriam sobre heroísmo, sobre emboscada competente, sobre a firmeza de aço. Os escrivães do Estado-Maior transformariam esse combate sujo, suado e louco numa lenda bonita para os jornais. Eles acrescentariam o patos, tirariam o palavrão e o medo. Mas a tripulação saberia a verdade. A verdade é que o heroísmo não teve nada a ver com isso. Foi o cálculo frio do desespero. Foi um jogo de pôquer com a morte, onde a aposta era a vida, e o único trunfo, o blefe. Eles apostaram na ganância do inimigo, na sua autoconfiança, no fato de que o predador quereria brincar com a vítima. E eles ganharam a banca. 2 tigres terminavam de queimar na baixada, transformando-se em esqueletos negros. A história de suas tripulações terminou aqui, na lama de outono, perto do vilarejo sem nome. A história da tripulação do matador de feras continuava. O comandante bateu com a palma na blindagem da casamata. Aço morno, áspero. "Obrigado, matador", sussurrou ele. O motorista abafou a dor nos ouvidos com um gole do cantil. O atirador finalmente parou de tremer. O municiador sentou-se, balançando as pernas da blindagem.
A guerra continuava. Amanhã haverá novo combate, nova lama e novos alvos. Mas hoje eles venceram. Não pelo número, não pela blindagem, mas pela vontade. Porque no fim das contas, não são as máquinas que guerreiam. Quem guerreia são as pessoas dentro das máquinas. E vence quem tem nervos mais fortes, e não blindagem mais grossa. O comandante inspirou profundamente o ar frio. Liga, disse ele simplesmente. Hora de voltar para os nossos. O motor respondeu com meia volta, jogando no céu um clube de fumaça azulada que se dissolveu no crepúsculo, assim como o medo, que ficou para sempre naquela baixada, junto com as carcaças dos tigres.